Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast horário de visita do Hospital São José. A gente hoje tem a alegria de receber uma mulher aqui na nossa mesa, uma cirurgiã que tem feito história aqui na nossa cidade. Doutora Fernanda Bus, seja muito bem-vinda ao videocast do Hospital São José. É uma alegria te ter aqui na nossa mesa. Imagina, a alegria é minha, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer. O hospital que é uma das minhas casas, eu digo, né, porque eu acho que eu passo mais tempo lá do que na minha casa. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Ai, que bacana. Então, hoje a gente vai matar um pouquinho da curiosidade das pessoas sobre essa profissão. A gente até conversava ali nos bastidores, né? As pessoas estavam comentando ali que é muito bacana ter mulheres cirurgiãs, porque hoje é um pouco raro até. Hoje em dia eu Tá acho que mais tem mais, comum, mais né? comum, né? Mas como é que foi essa tua escolha pela medicina, doutora? E a cirurgia plástica, né, especificamente? É bem interessante, sabe, Kátia? Assim, na verdade, eu nem sei muito ao certo te dizer quando que eu escolhi isso, porque faz tanto tempo, desde bem pequenininha eu me imaginava médica já, Sério? sempre Que quis. legal. É, tem um vídeo, até esses tempos recuperei da minha mãe, quando eu tinha 4 aninhos, dizendo que eu queria ser médica. Olha só. É, bem interessante. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser cirurgiã. Eu sou uma pessoa muito prática, muito resolutiva, minha personalidade é uma personalidade mais assim, de embate, digamos assim, né? De resolver, de fazer. E eu acho que a cirurgia combina muito bem com isso, porque a gente precisa ter essa coisa da praticidade, da resolutibilidade, enfim. Né? Então, e a cirurgia plástica foi muito natural, assim. Desde que eu conheci a especialidade, eu sempre me apaixonei, me encantei, gostei. Acho que ela tem um campo de atuação muito amplo, né? A gente consegue desde o cabelo até o dedo do pé Sim, do verdade. paciente, né? E muito legal porque a gente acaba não lidando tanto com pacientes doentes, Ai, né? Eu sou muito emotiva, eu me envolvo eu demais com as também. histórias. Bastante. Então, não era muito bom pra mim, assim, eu não gostava muito dessa parte das pessoas muito doentes, né, dos prognósticos reservados, das coisas, pacientes, às vezes, clínicos que te enganam, né, que tomam os remédios, não tomam. Tem, né? Então, assim, combinou, sabe, casou comigo, eu gosto muito de estética, eu gosto muito visual, é uma coisa muito importante pra mim, assim, né. Então, não sei, acho que foi muito natural, foi um processo de Sim, escolha muito legal, muito que interessante. bacana. E a gente sabe que tu fez parte da tua residência ali Uhum, no Hospital São José, né. Como fiz. é que foi esse processo e depois até aí na subespecialização, pode dizer assim, ou Pode. nova especialização de cirurgia plástica. Como é que foi esse processo, assim, até chegar na É. cirurgia, né? Sempre é um processo difícil, né, a residência é uma fase da vida que a gente trabalha muito, especialmente na cirurgia geral, então, assim, Sim, pra gente fazer cirurgia plástica tem um pré-requisito, que é a cirurgia geral antes, né, claro. então todo mundo que é cirurgião plástico ou qualquer especialidade cirúrgica, existe uma porta de entrada que é a cirurgia geral, né. Tá. Então independente da especialidade que você quer seguir depois, você vai ter que fazer a tua especialização em cirurgia geral antes. Na época, eu fiz a residência aqui no Hospital São José, né, é uma residência já bem consolidada, mas foi um período muito difícil, de muito trabalho, né, de muita A demanda é muito prova. alta, né? Assim, e de muita provação o tempo todo, né. Eu era a única mulher da Nossa. residência, e até então não se tinha nenhuma mulher cirurgiã no hospital, né, atuando como cirurgiã. Olha. Então todos os meus preceptores eram homens, todas enfim, eu tinha que lidar com muita masculinidade, né. Sim. E todos os meus colegas eram homens, então o tempo inteiro a gente tem que, de uma certa forma, se mostrar melhor, né. Por mais que você seja boa, que você seja competente, que você seja comprometida, mas você tem que se mostrar melhor do que Um os desafio a homens. mais. Então além de todo o estresse, a carga emocional que já tem da residência em si, né, você ainda tem essa coisa de se mostrar melhor por ser mulher, né. Mas eu confesso que eu não me deixei muito abalar, assim, eu sou uma pessoa que também, né, chorava no banheiro escondida, Deu. e chorava no quarto dos residentes lá e deu, ninguém me via chorando, ninguém me Pronto, via acabou. reclamando. E eu realmente fiz o meu papel, me destaquei na residência, fiz mais do que eu deveria, justamente para provar que eu era boa e que eu queria estar Sim, ali, né. E foi tranquilo, assim, né, sempre fui muito bem acolhida. Logicamente que no início aquela coisa, né, até verem então que você claro. vai pra frente, digamos Aham, assim, né, aham. foi um período mais difícil, é realmente, assim, uma carga horária muito extensa, né. Na época, quando eu fiz a residência Prova de fogo mesmo, né? é, eram 4 vagas só, né, acho que hoje eu não lembro mais se são 7, são 6, não sei, já mudou Acho que tanto. são 6, é. Então eram 4 vagas, então a gente fazia muito plantão, né, praticamente um dia sim, um dia não. Eu dormia no hospital,
né? E quando eu não dormia no hospital, eu saía do hospital 10 horas da noite e chegava às 5 da manhã, todos os dias, né? Nossa. Então era uma carga horária muito extensa. E eu acho que tá tudo bem, né? Tá tudo certo e isso fez parte da minha formação, me lapidou para ser quem eu sou hoje, né? Faz a gente aguentar o tranco mesmo. Então, é isso, assim. Mas foi um período de bastante trabalho, de bastante demanda, mas de muito crescimento, né? Sim. Assim, o Hospital São José, na época, em 2010, ali quando eu fiz minha residência, já era um hospital muito grande, né? Hoje, enfim, tá muito maior, mas é o nosso hospital de referência, tem muitos casos, né? Às vezes a gente acaba aqui na região não valorizando tanto, né? E aí depois eu fui para São Paulo fazer a minha especialização da plástica, né? Fiquei lá por mais 3 anos, num hospital gigante que se chama Hospital Heliópolis, que acho que tem mais de 2.000 leitos, 3.000, sei lá, é Nossa, muito muito grande, é grande. muito grande. E quando você chega em São Paulo, é intimidador, né? Porque você pensa, nossa, vindo do interior, de uma cidade pequena, de um hospital relativamente pequeno em Uhum. comparação a esse, né? E você pensa que talvez a tua formação não vai ser tão satisfatória ou que você vai Sim, deixar de. E muito pelo contrário, olha. tá? Foi muito interessante, assim, foi um choque de realidade para mim, porque o hospital é realmente uma escola aqui, o Hospital São José. Por não termos residências de subespecialidades ainda na cirurgia, isso nos proporciona o acesso a muitos pacientes, muitos Sim, casos, muitas coisas diferentes. Então, desde de cirurgia, né, coloprocto, gastro, fígado, rim, cabeça e pescoço, plástico. Então a gente gira, digamos assim, todas sim. as especialidades. Diferente, às vezes, de um hospital muito grande, que como tem muita subespecialidade, os próprios residentes das especialidades que dominam as Sim, que cirurgias e fazem que ali o fazem, exato. processo. Então eu me saí muito bem, assim, eu tinha muita experiência, eu tinha muita Expertise, né? exato. Foi bem legal, assim, e além disso também, na época que eu fiz residência aqui, não se tinha aquele médico hospitalista ainda, né, então a Sim, gente atendia muito intercorrência no andar. olha Muito só. paciente grave, muita coisa clínica. Que dava esse subsídio para ter esse conhecimento a Exatamente. mais, Então, né? assim, eu conseguia atender bem a qualquer paciente, seja ele clínico, seja ele cirúrgico. Isso foi bem legal, assim, porque eu conseguia manejar os meus pacientes. Na plástica, claro, né? A gente não lida tanto com pacientes doentes, Claro. acaba que na residência, sim, a gente vê muito queimado, paciente com má formação, reconstrução de câncer de mama. Então, aí a gente acaba abordando alguns pacientes mais doentes, né? Fissuras Sim, labiopalatinas, enfim, malformações craniofaciais. Tudo isso é a cirurgia plástica que atua, né? sim, Acaba que no fim a gente foca em algumas outras claro. coisas e deixa uma parte da especialidade de lado. Mas então foi muito enriquecedor, assim, os meus anos de especialidade foram muito legais, sinto bastante saudade. Da residência da geral não sinto tanto, porque era muito trabalho. Muito trabalho. Mas da plástica eu tenho bastante saudade, porque a gente trabalhava num horário um pouco mais digno. Sim, mas foi um tempo que construiu até chegar, né? Hoje eu posso escolher aquilo que Ah, eu sem domino, dúvida, aquilo que eu gosto de fazer. Foi um processo para chegar até onde chegou, né? sem dúvida. Doutora falando ali que, né, não tinha muito o coração, digamos assim, porque sentia muito, né, o fato de algumas pessoas doentes, Uhum, talvez isso mexesse um pouco contigo. Mas hoje a gente entende que o cirurgião plástico realiza sonhos, né? sem dúvida. Porque tá lá, enfim, a pessoa não tá feliz com a mama dela, não tá feliz com o abdômen, enfim, vocês vão lá e trazem essa, né, essa alegria de novo para os pacientes. Como é que foi o começo disso tudo, atuar e ver, tô conseguindo ajudar essa pessoa? É satisfatório, né? É muito, assim. Na verdade, eu acho que, claro, né? Não vamos ser hipócritas, óbvio que a recompensa financeira é muito boa, mas pra mim, realmente, de coração, assim, a coisa que mais me deixa satisfeita e feliz na minha profissão é ver justamente o que você falou, a satisfação das minhas pacientes, né? A alegria, a diferença de quando a paciente chega, né, antes de operar, e ali naquele pós-operatório de 2, 3 meses, que já passou aquela primeira tempestade do Sim, pós-operatório, as dificuldades, e a pessoa já está se sentindo feliz, bem, motivada novamente, com a autoestima elevada, com aquele brilho no olho, né? Então é muito legal, assim, eu me emociono muito com as pacientes, eu sou super chorona, choro nas consultas. Então, abraço, beijo. Sofri muito no Covid, né, quando a gente não podia abraçar ah, é muitas pessoas, verdade. porque eu sou muito do toque, assim. E aí foi bem difícil pra mim, mas, né, deu tudo certo. E é muito legal, assim, transformar a vida da pessoa Sim, por uma coisa transformar. boa É, é muito bacana, é muito, muito lindo, assim. Acho que a gente tem uma profissão muito legal, muito linda. E quando a gente entende isso, né, como sim. fica bom, assim. Doutora, a gente entende que o processo cirúrgico, né, ele começa ali na consulta, a pessoa vai dizer, né, para vocês o que quer fazer, enfim, até chegar no processo propriamente, na cirurgia Uhum, propriamente dita,
que a doutora realiza no Hospital São José, em outros hospitais também que trabalha. Mas como é que é esse processo? Eu chego lá, eu quero fazer um procedimento cirúrgico, a doutora faz qualquer tipo de procedimento Não. estético. Explica um pouco para as pessoas, para que elas entendam como é que é. Eu cheguei no consultório, eu preciso levantar a minha pálpebra, enfim, Tá. como é que é esse processo? Então vamos lá. Eu acho que antes de tudo, antes da consulta, a gente começa com o sonho, né? Acho que é realmente assim. Esses dias uma paciente me falou uma coisa e me tocou muito, assim, na hora que ela entrou no consultório, ela tava nervosa, assim, meio gelada, eu falei, nossa, tá tudo bem, o que aconteceu? Não, eu tô muito nervosa, deu, mas por quê? Ela, porque hoje começa o início do meu sonho, quase choro, tá? Deu assim, jura? Que linda essa frase, falei pra ela, nossa, eu vou levar isso comigo, eu achei muito legal, mesmo, assim, me marcou, e realmente, acho que começa com o sonho, né? E a partir do sonho, você vai planejar, vai fazer o teu planejamento financeiro, vai fazer o teu planejamento de tempo, da recuperação, e aí você vai chegar lá comigo e vai fazer a consulta, né? Então, a cirurgia plástica é uma especialidade diferente, porque a pessoa já chega com o diagnóstico, como você acabou de dizer. Sim. Ah, quero arrumar minha mama, quero arrumar meu abdômen, tem uma gordura que me incomoda, ou tem uma pele no meu olho que tá me incomodando. Então, a gente já parte, eu não tenho que descobrir o que o paciente tem, ele já me conta, né? É diferente de outra especialidade médica que às vezes a gente não sabe o que a pessoa tem. Então, tudo bem, começamos com o diagnóstico ali do problema, enfim, do incômodo do paciente, e a partir disso a gente vai fazer uma avaliação detalhada dessa paciente, né, desse paciente. Anamnese, que é aquilo que a gente pergunta, faz, conversa, vê se esse paciente tem alguma doença, se tem algum impedimento para realizar essa cirurgia. Como a cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, que a gente pode marcar quando a gente quiser, né, e não só o horário, mas assim, a gente vai deixar essa pessoa na melhor condição possível para operar. Né? Diferente de quando a pessoa tem um problema e precisa operar ali, naquela hora, né? Então, a cirurgia plástica, a gente tem essa vantagem de poder preparar esse paciente da melhor maneira possível. E a gente vai analisar todos esses fatores em conjunto, né? Vou saber se a pessoa usa remédio, se não usa, se tem alguma doença, se não tem, se tem alergia, se tá num peso ideal para fazer a cirurgia, se as coisas estão alinhadas, né? E aí a gente vai começar a programar a partir disso. Então, na imensa maioria das vezes, a pessoa vai fazer os exames daí pré-operatórios, né? A gente pede uma série de exames para saber se tá tudo ok. Vai depois ter um retorno. E aí a gente vai avaliar a necessidade de cada paciente. É fundamental que a gente faça essa avaliação, porque por mais que a gente saiba o diagnóstico, existem inúmeras formas de tratar aquele problema. E não tem certo ou errado, tem técnicas cirúrgicas diferentes, tem técnicas que eu me habituei a fazer, tem técnicas que funcionam bem comigo, tem técnicas que não funcionam, né? Então a gente precisa alinhar tudo isso, alinhar a expectativa do paciente com a possibilidade real do resultado, que essa para mim é a principal coisa e é a coisa mais difícil de se fazer, porque tá imaginando uma coisa e talvez não seja, né? E é muito ruim, né? Assim, quando a gente tem uma pessoa que se frustra, infelizmente isso acontece, porque nem sempre a gente consegue alinhar todas as expectativas. Mas é ruim para o paciente, é ruim para mim, é ruim para todo mundo. Então a gente precisa realmente tentar ficar o mais próximo da realidade possível, de acordo com aquilo que a pessoa me traz, né? Eu brinco com as pacientes, não tem como eu sair de um Gol para uma Ferrari, né? Não dá. Se a gente sair ali de uma Mercedes, uma Ferrari, a gente pode até tentar. Mas então, eu preciso que essa pessoa me dê condições para que a gente consiga evoluir nesse tratamento, nesse, né, planejamento cirúrgico, para que a gente tenha o melhor resultado possível. Né? Então, é dessa forma. E aí, claro, depois que consulta, que tá tudo ok, tá tudo alinhado, as expectativas, os exames, a gente fotografa tudo para ter essa documentação. E aí, sim, a gente parte para a cirurgia, né? E aí vai fazer a realização do sonho no hospital. Hoje, a imensa maioria dos meus pacientes eu acabo levando para o Hospital São José. Acho que a gente conseguiu um esquema de trabalho, assim, muito bacana, né? Eu gosto muito de operar ali, adoro o centro cirúrgico, ficou muito legal. Já me habituei, né? Como eu te disse, é como se fosse a minha casa. Eu convivo naquele hospital há quase 15 anos, né? Então, é muito tempo. Eu conheço todo mundo, desde as meninas da higienização, da portaria. Vou chegando, bom dia, bom dia, bom dia. Até chegar no centro cirúrgico. Né? Então, assim, é muito legal. As pessoas me chamam pelo nome, eu conheço, né? Tem funcionários ali que trabalham comigo desde a época da minha residência de cirurgia geral. Então, é muito... Aí se habitua e fica mais fácil até, né? De lidar com todas as situações que aparecem, Muito, né? exato, assim. Eu acho que é uma especialidade que tem particularidades, né? Que demandam mais cuidados, que a gente precisa realmente ter uma equipe mais treinada. E tudo que a gente acaba fazendo repetidamente no mesmo lugar vira uma rotina e evolui de uma forma mais tranquila, mais fácil, melhor, né? Porque naquele momento ali, eu tô focada 100% na cirurgia do paciente, então eu não posso ter dispersão com outras coisas, né?
Então é mais ou menos assim. Hoje a doutora, eu acredito que seja uma das únicas cirurgiãs mulheres que tem aqui na região plástica, né? Na- Sim, sou somente eu e a doutora Juni, né, Favarin, somos as É, duas mulheres. Ah, é verdade, tem É, ela, né? aham, claro, a Juni já tá há mais tempo aqui, eu acredito que ela tá há uns 15 anos já na especialidade, atuando aqui em Criciúma. Eu tô 7, né, Aham. então estamos aí Teve algum preconceito, assim, no começo? Teve? muito, É? Teve? muito. É muito Abre o engraçado, tá. coração, doutora, conta pra gente. Assim, ó, mas eu sou bem resolvida com isso. É, a gente vê assim. Mas o que eu acho, eu fico triste às vezes em perceber, inclusive das próprias mulheres, um certo, não digo preconceito, mas é engraçado, assim, ó, porque o meu marido é cirurgião também, Sim. né, e aí muitas vezes, sei lá, se estamos os 2 em algum lugar ou alguma coisa, sempre ele é o doutor Rodrigo, o cirurgião, né, e eu sou a Fernanda. Ah, sério? Eu acho isso muito engraçado. Teve uma vez num congresso que a gente foi era da cirurgia plástica, então ele foi de meu acompanhante. E aí a gente chegou no evento, na portaria, assim, pra entregar os convites dele, olhou pro Rodrigo e falou assim: boa noite, doutor, sei lá, recepcionista. Recepcionista. E aí ele, boa noite, doutor. E olhou pra mim assim, tipo, tá, acompanhante. Eu falei, querido, nesse caso, a doutora sou eu. Ele é o acompanhante. E aí foi um sarro, tá? Aí o cara ficou todo sem graça, assim, porque que desagradável, né? Pra que Sim, isso? eu estudei tanto quanto, né, Com doutora? licença, né? Então, assim, mas e às vezes até dos próprios pacientes, tá? Sim. Mas é você que vai me operar. No começo, né? Hoje não mais, mas. Sim, por quê? Ai, não sei. Tipo assim, uma Medo. médica mulher, uma Olha, cirurgiã. Estranho, olha, né? olha. Achavam. Uhum. Mas enfim, agora já passou, graças a Deus, já tô ficando com uma carinha mais de veinha. Já construiu o meu legado aqui na cidade, Já na região. estamos construindo, né, Kátia? Acho que as coisas vão ficando cada vez melhor. E realmente, lógico, né? Quando a gente também se coloca no outro lugar do paciente, Sim. a gente quer, né? Uma pessoa que te passe confiança, que tenha credibilidade, que tenha um nome a construir, mas todos nós vamos começar algum dia do zero. Com Né? certeza. Então, né? qual é a tua experiência lá, 10 anos atrás? Veja bem, né? Minha experiência É, não é tão vou grande. começar amanhã, né? Mas todo mundo tem que começar algum dia. Sim. E aí, claro, hoje quando a gente senta, olha pra trás e vê a construção devagarinho, é muito legal, assim, né? Sim. Então, E a doutora falou que tá mais ou menos assim, uns 15 anos ali fazendo parte da história do Hospital São José, né? Ver essa evolução toda, assim, te traz um conforto, um carinho de ver que é a preocupação de uma entidade que já tem 87 anos de história, né? Mas assim, a gente passa pelo centro cirúrgico, vê toda aquela tecnologia, vendo um prédio novo sendo erguido. Isso é muito, bacana nossa, pra eu vocês, adoro, eu assim? acho muito legal, tá? Eu tenho realmente um verdadeiro carinho pelo hospital, eu acho que. E acho que às vezes por isso que eu sou tão chata. Sabe, né, que eu sou chata. Nada. Eu sou conhecida como chata, gente, lá do hospital, mas é porque eu sou exigente, eu quero sempre o melhor. E eu acho que isso faz parte, né, de toda instituição séria Sim. que quer crescer, que quer atender bem os seus clientes, né? Sim. Sejam eles doentes ou não. E eu também sou uma cliente do hospital, porque Claro. afinal de contas, quem leva o meu paciente para lá sou eu, Com certeza. né? Então, isso é muito interessante, assim, e eu vejo que realmente de uns anos para cá o hospital tem se preocupado muito com isso, né? Em trazer tecnologia, isso acho que sempre teve, assim, acho que realmente sempre foi um hospital muito pioneiro nas coisas, mas em trazer conforto, em trazer atendimento melhor, em treinar, em gestão de pessoas, né? Em deixar o ambiente bonito, por que não? Né, em ter esse novo prédio, então acho que vai ser muito bacana. Então acho que é isso, assim, me dá bastante felicidade ver, assim. Confesso que quando eu voltei no começo, quando eu cheguei na enfermaria da cirúrgica lá, onde eu fazia plantão, meu Deus, me deu um arrepio, eu olhei e falei, Jesus amado, não quero mais passar aqui. Porque foram anos, assim, né, de muitas coisas. Trabalho, né? E de muitos sentimentos, né, Sim. muitos pacientes graves, Sim. muitas coisas, enfim, que a gente passava ali. Mas aí agora eu vou direto no elevador e nem olho. Mas, doutora, nesse meio, né, de vocês de cirurgia plástica, a gente sabe que existem muitas demandas e muitas necessidades, como a gente falou, né? Tu atua em todas, assim, nariz, pálpebra, mama, mas o que é mais comum hoje em dia? Porque a gente vê que virou, não que uma necessidade, mas assim, as pessoas estão deixando de ter medo de realizar os seus sonhos, né? O que é mais comum hoje em dia, assim? Assim, ó, eu não consigo atuar em tudo, né, Uhum. porque são muitas coisas, então acaba que a gente precisa, de uma certa forma, eu acho que se subespecializar dentro da subespecialidade, né, a Entendi. cirurgia plástica já é uma especialidade de poucas, né,
restrita, enfim. E aí, na cirurgia plástica, eu acabei optando por me especializar em algumas outras coisas. Por exemplo, nariz é uma coisa que eu não faço mais. Já faz uns 4, 5 anos, eu acho, que eu deixei de operar nariz. Porque eu acho que é uma cirurgia onde a gente precisa realmente ter uma expertise, atuar com isso basicamente toda semana. E acaba que a gente não tem essa demanda tão grande aqui, né? Então, eu acabei me especializando em cirurgia de mama, cirurgia de face e cirurgia de contorno corporal. São as 3 áreas que eu atuo hoje, né? Então, o mais comum no meu consultório disparado é a cirurgia de mama. Seja ela prótese, né? Então, para aumento mamário, seja mastopexia, que é aquela que a gente vai fazer o levantamento da mama, ou seja aquela mamoplastia redutora, onde a gente vai reduzir os tecidos da mama, aquelas pacientes que têm mama muito volumosa, né? Cirurgia de face é a segunda coisa, assim, que a gente mais atua. O que enquadra, doutora? Pois é, então assim, principalmente tratamento de flacidez, né? Então, pacientes ali acima dos seus 45, 50 anos, que já notam que os procedimentos não estão sendo mais suficientes. Vou ter que ir no teu consultório. Bora. Né? Então, assim, a gente atua desde pálpebra superior, pálpebra inferior, levantamento da sobrancelha, que é do supercílio, região aqui do terço médio para levantar, tirar esse bulldoguinho que a gente diz, a papada. E hoje tem a facilidade de eu atuar com o Rodrigo, então, que é cirurgião de cabeça e pescoço, né? A gente faz uma técnica muito bacana que se chama Deep Plane, que é atuar no plano profundo da face. E ele me traz muita segurança nessa hora, porque ele é muito habituado, né? O Rodrigo tem 22 anos de atuação, então tá aí operando todos os dias nessa parte do plano profundo, né? Então, quando eu falei pra ele, vamos começar a fazer isso, enfim, né? Trazer isso pros nossos pacientes, ele, tá, mas isso aí é muito fácil. Eu, não é. Ele não é. Aí, então, assim, pra ele realmente é muito fácil, é muito natural, né? Quem tira um tumor todo grudado, aderido, descolar uma paciente que não tem nada demais, né? Então, assim, estética para ele foi muito tranquilo. Então, a gente consegue trazer isso de uma maneira bem legal, assim, casamos literalmente na especialidade. E também. Aí, também. A gente atua em conjunto bem bacana, assim, bem legal. E aí, claro, contorno corporal, que é principalmente lipoaspiração e abdominoplastia, então, né? Cirurgias onde a gente consegue restabelecer o contorno do corpo, tratar a flacidez, gordura localizada, pós-gestação, né? É uma cirurgia, assim, quando a gente acaba... Nunca mais o corpo fica exatamente igual, né? Então, tem algumas pacientes que têm alguma mudança mais considerável e que querem fazer aquela transformação que a gente chama de mommy makeover, transformar a mamãe depois. Então, eu gosto bastante de atuar. Eu já gostava antes de ser mãe. Depois que eu fui mãe, assim... Isso tem um lugar também especial no meu coração, porque eu acho que é uma dor grande, assim, das mulheres, né? Até a gente se reconhecer de novo como mulher, até... Entender, né? É um processo longo, assim, né? E aí tu fica nessa, ai, meu Deus, mas daí agora eu vou operar, e daí tem a criança, né? Precisa. Enfim. Então, eu acho bem legal, assim, acho bem bonito quando as mulheres também conseguem tirar esse tempo para elas, né? Que a gente... É importante, né? A gente precisa... A mulher, hoje, a gente ocupa muitos papéis, né, Kátia? É uma coisa muito louca. Assim, isso, na verdade, não sei, acho um pouco, como é que eu posso te dizer? Acho um pouco injusto com nós mulheres, assim, né? Na ascensão da nossa carreira, nossa maior idade produtiva, daí vem a maternidade. Aí a gente começa... Plenitude, o sonho de toda mulher, daí chega... E aí bagunça tudo, né? Então, no meu caso, assim, essa coisa da gestão dos personagens, eu brinco assim, né? Porque existe a Fernanda, coitada, essa aí tá lá esquecida. Existe a Fernanda esposa, que também tá meio, coitada, tá lá meio guardada. Existe a Fernanda médica, então, e essa hoje, né, é muito demandada, precisa estar muito presente. Existe a Fernanda mãe, existe a Fernanda gestora, existe a Fernanda empresária, existe a Fernanda dona de casa, existe a Fernanda filha, existe a Fernanda, né? E aí acaba que a gente não consegue, com todos esses pratinhos, sempre um, coitadinho, tá meio no bar. Mas que bom que nós temos tantas habilidades, né? Exato, mas eu acho, assim, muito louco a gente conseguir equilibrar tudo. Conta. Tem vezes que eu dou uma surtada, mas... Todo mundo dá. Não, e agora eu tô com, né, tive meu segundo filho há 5 meses, então achei muito mais fácil a questão da maternidade em si, porque o primeiro judia mais, né, é um negócio tudo muito novo. Mas daí o equilíbrio das duas, né? De ter mais um e daí o outro, daí... Aff, Maria, socorro. Mas a gente dá conta, a mulher é tão forte, né? Eu fico pensando nesse processo e faz tão bem a profissão. Porque talvez tu não ouça tanto o teu nome, mas a gente ouve por aí. A gente ouve bastante o teu nome por aí. Eu acho engraçado que eu sou assim, mas já tá trabalhando.
Gente, mas como que eu vou parar de trabalhar, né? Não tem, nunca nem cogitei a possibilidade de parar de trabalhar. Sim. Ou às vezes falam, mas como é que é? Ainda não. Já tá trabalhando é o que eu mais escuto, mas não vai ficar mais em casa com o teu bebê? Ou não vai, sabe? Assim, é umas coisas, tudo, Sim, todo mundo sim. sempre tá te cobrando de alguma forma. Mas a Se gente volta sabe porque nosso volta, se não volta porque não volta. mas a gente sabe nosso tempo, né, é isso que importa. É. Mas doutora, falando assim de, né, um pouco dessa parte técnica, assim, da cirurgia, acho que toda pessoa é diferente, mas os procedimentos, os protocolos ou a técnica que vocês utilizam, né, são diferentes. Como é que isso existe uma evolução para isso? Como é que é? Com certeza, né? Então, assim, claro que as técnicas cirúrgicas básicas meio que são as mesmas para todo mundo, alguns passos, né? Cirurgia, por que a gente chama de técnica cirúrgica? Porque realmente são passos, né, estabelecidos, como se fosse uma dança, assim. A gente tem cada passo, cada coisa já no seu devido lugar. O que acontece é que algumas vezes a gente usa táticas diferentes para cada paciente, né? Se tem mais flacidez, usa de um jeito, se tem menos, faz assim, se tem mais gordura de um lado, faz assim, usa tecnologia numa paciente, na outra às vezes não precisa, faz uma fixação com fio mais reforçado ou menos. O básico da técnica é muito parecido, muito semelhante, mas é muito, assim, olha, é muito difícil tu fazer uma cirurgia exatamente igual em pacientes, né? Às Sim. vezes eu faço 5, 6 cirurgias de mama na semana. Todas elas eu fiz diferente. Ah. Né? Então, assim, e isso que é muito legal, porque não tem monotonia. Sempre vai ser uma coisa diferente. É muito Eu já ouvi interessante. assim, a gente sempre ouve por aí, né? Queria botar prótese, mas assim, ela coloca por baixo ou coloca pela auréola, né? Aham. Como é que é isso? Assim, gente, mas essa a diferença? Ou Assim, ó, como é que é? claro. Hoje em dia, meio que já se tem, assim, estabelecido algumas práticas, especialmente na prótese de mama, que é uma cirurgia, acho que é uma cirurgia a mais tranquila, digamos, que a gente tenha na cirurgia plástica hoje, né? De mama, especialmente. Fernanda, prefiro sempre colocar pelo sulco mamário. Então, aquela incisãozinha lá embaixo, na dobrinha da mama, tá? A areola eu não costumo indicar, eu acho que é um lugar onde a gente pode ter uma potencial contaminação, né? Nós temos bactérias naturais na pele, e a areola é um lugarzinho um pouquinho mais contaminado. Sem contar que a gente precisa transfixar a glândula mamária quando a gente entra por ali, Sim. né? Então, a gente vai fazer uma rachadura no meio da mama, para vocês entenderem melhor. Quando a gente faz essa incisão ali embaixo, a gente faz esse cortezinho ali embaixo, a gente descola toda a glândula, então a glândula fica inteirinha para cima, e a gente pode colocar a prótese ou por cima ou por baixo do músculo, e isso vai depender de inúmeros fatores, né, da prática do médico, de como é a mama dessa paciente, das escolhas, das conversas com a paciente. Então, assim, o paciente ele é corresponsável pelo seu tratamento, né? Eu sempre Sim. discuto as possibilidades, e como são todos adultos, né, lúcidos, e vão lá com as suas próprias perninhas, a gente discute muito, e a gente fala prós e contras, e eu deixo os pacientes opinarem na decisão, né? Claro. Porque eu acho que isso é Já importante. teve caso de dizer assim, olha, não dá para operar? Já teve caso assim? Vários. Sério? Uhum. Não é que não dá, né? Então, assim, já teve casos de dizer, vamos ter que adiar um pouco mais esse sonho, vamos precisar melhorar a composição corporal, tem muita gordura corporal, tem muita gordura... Perder peso, Exatamente. Né? Não, tá muito sedentária, não tá fazendo nada de exercício, ou tá com os exames muito desregulados. Então, na verdade, eu falo volta bastante depois, não. doutora? Muitas voltam, muitas não, né? Então, assim, tem gente até que fica meio chateado comigo, mas não tem jeito, né, Claro, Kátia? é a Assim, vida, né? não, e além de ser a vida, é assim, eu me coloco muito no lugar. É um investimento financeiro alto, é um investimento de tempo alto, né? Então, assim, você vai ter que demandar aquele tempo para se cuidar, você vai ter que ter uma organização, você vai ter que demandar outra pessoa para te ajudar no teu Com pós-operatório, certeza. né? E aí você vai fazer isso tudo de uma forma despreparada? Você vai correr uma maratona sem ter feito nenhum treino antes? Absolutamente, né? Não tem como, não. né? Então, assim, a pessoa precisa fazer a sua parte. E isso é uma coisa que, graças a Deus, eu acho que cada dia mais as pessoas estão entendendo, né? Então, é difícil hoje chegar a pessoas muito despreparadas para operar. Mas, né, uma coisa que ainda existe muito é pacientes muito sedentários. Isso é bem ruim, assim, eu entendo, enfim, temos N desculpas, né, porque são desculpas. Eu tenho 2 filhos pequenos, trabalho igual uma louca e vou na academia, então, assim, dá um tempo jeito, a gente dá, né, assim, não tem o que fazer. Organiza, né? Aí eu falo para os pacientes, então sobe de escada em vez de elevador, deixa o carro longe, vai caminhando, tem que ter um pouquinho de massa muscular pra gente ter um resultado legal. Não dá, né, não dá pra pessoa sentar na minha frente, pegar o seu pacotinho de problema, me alcançar e falar, agora resolva aqui todos os meus problemas. Não é assim que funciona. Mas a maioria das pessoas acha que o médico é
o cara que é a pessoa que vai Muitas pessoas resolver acham. E todos aí, os problemas da nossa vida. mas não é. Não, Sinto sim. informar que não somos, né? Não é Então, mesmo. assim, realmente as pessoas. E aí, claro, entra tudo que a gente tá vivendo hoje, esse mundo imediatista, as pessoas querem tudo pra ontem, e não é assim, né? Não é assim. Então, a gente precisa ter o comprometimento com o resultado. Eu falo isso muito ali nas minhas redes sociais. Precisa se comprometer com o teu resultado. É fundamental. Não tem jeito. Sim. Eu não tenho como fazer coisas pra você. Por mais que eu faça a melhor técnica, execute da melhor maneira, se você não tá adequada ou alinhada com processo, essa... Exatamente. Né? E aí, claro, tem pessoas que a gente consegue ser um gatilho para essa transformação, que eu acho isso bem legal, né? Assim, muitas vezes as pessoas chegam lá um pouco desanimadas, um pouquinho em cima do peso, a gente faz a cirurgia e essa pessoa dá aquele clique e aí exato. Agora, tem gente que tá muito fora do padrão. Aí realmente não dá. Né? Então, eu preciso que essa pessoa me mostre pelo menos um pouco de vontade que ela quer. Claro. Pra depois eu aceitar e eu operar, né? A gente sempre ouve, assim, né, as recomendações médicas, a maioria é sempre basicamente os mesmos. Tem uma alimentação adequada, pratica exercício físico, não fuma, não bebe em excesso. Todo mundo já sabe a regrinha de 3, né? Aquela regrinha, né, básica, né? Mas chega na hora que é que o médico resolve o problema. E não tem erro, é isso aí. Sim, E é uma coisa que não precisa, assim, ser a maníaca da academia. Sim. Nunca mais vou comer uma pizza. Não é assim, né? Claro. Não comer um chocolate pela manhã. Né? Não sei, isso aí eu nunca fiz, tá, gente? Mas, doutora, esse processo, assim, é importante que as pessoas entendam também que o médico não vai ser o cara lá, a pessoa lá que vai resolver o problema de imediato. Precisa ter todos esses pré-requisitos, digamos assim, para ter uma cirurgia sem dúvidas boa, né? E hoje a gente tem muito acesso, né? Acesso à informação gratuita, é só querer, né? Acesso a inúmeros bons profissionais para te auxiliar nesse processo, né? A gente tem, não tem essa desculpa, né, do exercício, não tem, porque existem academias de diversos valores, existe academia ao ar livre, existe parque, existe... Então, assim, a gente é só querer. Só que, realmente, essa vontade precisa ser genuína, né? A gente precisa realmente querer e não se boicotar, porque a gente se boicota o tempo todo, né? Então, assim, é uma coisa que... E aí, claro, aquele começo, essa mudança de chave, acho que aqueles 3 primeiros meses, são realmente muito mais difíceis. Mas depois que vira um hábito, que vira, né, e que muda essa percepção, né? Todo mundo fala, nossa, mas como que você voltou tão rápido pro teu corpo e tal, com, né, um bebê de 5 meses? Gente, assim, eu não fiz grandes esforços, porque a minha vida toda eu fui regrada, eu como muita verdura, muita salada. Como hambúrguer? Como muito de vez em quando. Como pizza? Quase toda semana. Mas por quê? Eu já tô num nível que o meu corpo tá ok, que eu tô gostando, que eu tô satisfeita, que eu faço exercício. Então, assim, se permitir depois algumas coisas, ok, mas primeiro precisa alcançar o objetivo, né? Claro. E partindo dessa frase, né, aí dessa palavra que tu falou, alcançar o objetivo, assim, tu deve ter tido ao longo dessa tua trajetória, assim, algumas histórias que marcaram a tua vida. Eu sempre gosto de perguntar, assim, tem alguma, assim, que marcou teu coração, que tu diz assim, nossa, eu vou lembrar dessa história, né, não deixa de ser um case de sucesso, mas, assim, dessa história, assim, dessa pessoa, tem alguma, assim, que tu lembra tem inúmeras, tá? Eu tenho muitas pacientes. Eu tenho uma paciente muito querida, que eu fiz uma reconstrução de mama nela, tá? Ela teve um câncer de mama. Eu conheci ela no hospital ali em São José, através de um mutirão, né, do SUS ali, enfim. Então, eu tive o primeiro contato com ela ali, e depois ela foi minha paciente do consultório. Ela virou minha paciente do consultório, fazer cosmiatria, fazer... Né, ela ficou melhor, enfim. E aí, a gente começou a tratar ela. Então, ela é uma paciente que eu levo muito no meu coração, com muito carinho. Mas tem muitas pacientes, assim, ó, pós-gestação, ou pacientes que tinham... Tem uma especial, recente, que era uma paciente super jovem, tá? E ela teve uma infância com muito problema respiratório. Então, ela teve que usar muito corticoide, muito remédio. E acabou desenvolvendo uma síndrome de estrias. Então, ela tinha muita estria no corpo inteiro. Toda a mama, abdômen... enfim. E aí, ela tinha um corpo realmente, assim, muito, como é que eu posso te dizer? Diferente pra idade, né? Ela é uma paciente de 30 e poucos anos, mas se a gente olhasse somente o corpo, ia parecer uns 70, eu acho, tá? E aí, a gente fez uma transformação de mama e abdômen, e a primeira vez que ela se olhou no espelho, ela não parava de chorar. Aí eu pensei, gente, mas será que ela tá, né? Não sei, odiou? O que tá acontecendo? Ela, doutora do céu, eu não sei o que dizer. Emocionada. Chorava. E era eu chorando, era a minha técnica chorando, era ela chorando, era o marido chorando. Ai, pelo amor de Deus.
Foi Ah, muito legal, assim, ó, me arrepio. ah, Foi lindo, assim, de ver o desabrochar, né. sim. Chegou toda encolhidinha, sabe, com um monte de casaco, umas coisas assim na Olha, consulta antes. Na consulta do retorno tinha algum vestido todo coladinho. olha, É, um negócio assim que completa legal. porque realmente não tinha como. Sim. Ela tinha muita pele, muita estria. Foi uma cirurgia muito difícil, com muito trabalhosa, mas foi muito recompensadora, assim. Quando a gente teve essa cena, eu dei alta pra ela recente, assim, foi bem legal. Então, eu tô bem feliz, acho que ela com certeza, se me ouvir, vai saber quem ela é. E tenho certeza que ela tá muito feliz também. Ai, que legal ouvir essas histórias assim, né, de transformação. Lógico, a doutora falou assim: ah, não vamos ser hipócrita aqui de falar do reconhecimento financeiro, que é bom, mas eu acho que essas histórias transformam a vida da gente também, Sem né? dúvida. Faz a gente buscar novas técnicas. É. Não sou médica, mas assim, eu sempre busco ler algum assunto a respeito na área da saúde, que é o que eu tô mais inserida. Então, assim, esse processo assim, vem construindo a história de você. Eu lembro com muito carinho também, vou falar do teu marido aqui, com muito carinho, que ele foi uma das pessoas que fez a biópsia da minha mãe quando teve câncer, né. Uhum. E eu lembro ele entrando na sala para fazer esse procedimento com a minha mãe abraçado com ela. Ai, querido. Aquilo marcou muito a minha vida, sabia? De verdade, assim. E eu acho que esse carinho que vocês têm com os pacientes é muito importante, porque a gente Muito. tem uma segurança com vocês, que vocês, de certa forma, nós estamos vendo uma solução por meio da vida de vocês, né. É. Isso é um peso, assim, às vezes, doutora? Ou não? Assim, não vou te dizer que não, tá? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Ontem mesmo, né, é engraçado você falar isso, porque ontem eu operei uma paciente, ontem retornou uma paciente de 18 anos, que eu operei, tá? E que aí, claro, converso muito com a mãe dela, porque ela é uma paciente muito jovem ainda, mas apesar de eu conversar muito com ela, mas ela falou exatamente isso: "Nossa, que responsabilidade, né, doutora, assim, ter em mãos uma vida de uma menina de 18 anos". Muita, muita, é um peso, assim, antes, né, hoje não mais, mas muitas vezes, antes de cirurgias grandes, de coisas, eu ficava com insônia, ficava revisando o caso, ficava Olha. né, comprometendo, assim, pensando passo a passo o que que eu ia fazer na minha cabeça, né, então realmente, assim, eu acho que esse comprometimento, né, acho que isso é o principal diferencial, né, Kátia. Hoje a gente tem muitos médicos, né, não falta mais médico, essa coisa de: "Ai, falta médico", não falta, tem muito médico. Mas o que que é a principal diferença? Eu acho que é essa conexão, é essa humanização, Muito esse importante. exemplo que você deu, né, do Rodrigo entrar. Eu fico muitas vezes segurando na mão das minhas pacientes antes delas dormirem, que pacientes estão ansiosas, negócio, porque eu gostaria que fizessem isso comigo quando for eu ali, né. Então eu acho que antes de tudo nós somos pessoas, nós somos humanos, a gente também tem nossos problemas, as nossas demandas, os nossos medos, as nossas inseguranças, né. Mas naquela hora a gente tá ali como uma fortaleza e como um rumo para aquele Com paciente, né. certeza, Então eu né. acho que é muito legal, assim, e realmente a pessoa se entrega literalmente, né, porque É, vai estar ali, vai estar totalmente vulnerável, é. eu brinco, eu sou meio que o cão de guarda, assim, eu fico ali antes de dormir, a hora que acorda, eu xingo os anestesistas, falo: "Não, faz assim, faz assado". E como é que é o processo? Fez o procedimento cirúrgico, né, o anestesiologista acompanha ali Uhum, também, mas como é que é vocês sim. depois no quarto? Como é que é esse processo, doutora? Então, né, a gente faz então, a paciente chega, né, chega no hospital, faz a internação, vai ser direcionada para o bloco cirúrgico, vai trocar de roupa, então coloca o avental ali antes de entrar na sala de cirurgia, e aí entra na sala de cirurgia. Normalmente a gente se encontra ali para fazer as marcações, então cirurgia plástica é uma especialidade também que tem essa peculiaridade. A gente precisa marcar a paciente antes, né. Normalmente a gente faz com a paciente em pé, porque quando a gente deita muda muito. Uhum. Você quer ver uma mama em pé, uma mama deitada, é completamente Sim. diferente. Então a gente faz as marcações pré-operatórias, né, a paciente me encontra, conversa: "Ó, tudo bem", aquele momento só eu e ela de conexão: "Ó, agora vai dormir um soninho tranquilo, vai dar tudo certo". O anestesista vem, pega a veia da paciente, né, faz o que precisa fazer e faz a paciente dormir, tá. E aí a gente faz o procedimento cirúrgico, o tempo que for necessário. Depois, quando a paciente acorda, ela não vai direto para o quarto, né, ela vai para uma sala de recuperação anestésica, porque não dá pra gente mandar essa pessoa para o quarto, ela precisa Claro. acordar bem, ficar Aham. respirando bem, enfim. Ali nessa sala de recuperação anestésica fica uma equipe de enfermagem, né, cuidando da paciente o tempo todo, e uma equipe de médicos também que fica o tempo todo vendo se tá tudo bem, olhando sinais vitais, tudo certo. O paciente tá bem, normalmente 1 hora e meia depois do fim da cirurgia, fica nessa sala de recuperação e aí vai pro quarto. Chega no quarto e também tem a equipe da enfermagem treinada, né, o anestesista vai fazer uma visita no quarto, ver que tá tudo bem, tá tudo certo. Eu passo no final do dia, normalmente, para olhar as pacientes, né, as pacientes que ficam internadas sempre vou olhar à noite, né, então, assim, a gente
tá sempre monitorizando, ver se tá tudo certo, se tem algum sangramento, se tem algum sinal de que não tá indo alguma coisa bem, né? E na imensa maioria das vezes, ou as pacientes vão para casa no mesmo dia, ali no finalzinho do dia, no início da noite, ou passam aquela noite no hospital e vão para casa na manhã do dia seguinte, né? E aí, claro, assim, acaba que no consultório tem uma equipe muito treinada, a gente tá sempre em contato com o paciente, o WhatsApp Tem um acompanhamento, facilita. assim, por quanto tempo, mais ou Ah, menos? eterno. É? Não, assim, mais pertinho, os primeiros 3 meses, né? Então, assim, normalmente, primeira semana a gente sempre revisa o paciente, depois 15 dias, tá tudo bem, volta com 1 mês, depois volta com 3 meses, depois volta com Uhum, 6 meses pra uhum. alta, mas as nossas portas ficam sempre abertas, né? Claro. Recente, assim, não é incomum eu atender paciente de 3, 4 anos. Ai, tem alguma coisinha aqui, nananã, dá uma Uhum. olhada. Ah, a cicatriz doeu, por não sei o quê. Então, eu Sim. sempre, ó, pode voltar quando você quiser, tá, né? Ou me liga, ou me escreve pras meninas. A gente tá, é 1 milhão de casamentos que eu tenho. Sim. Mas a doutora não é daqui, né? Não Doutora sou daqui, eu sou do veio para Paraná. Criciúma para fazer a Faculdade. faculdade. Ah, a faculdade também fez aqui? Fiz. Ah, faculdade, especialização e depois foi a É, residência fora. isso, Gostou da cidade, morou aqui, tá aqui te agora. confesso, assim, que no começo, foi bem difícil eu me adaptar. Achei que Criciúma é uma cidade bem diferente. Eu vim do interior do Paraná, né? Eu vim pra cá, na verdade, por conta de um colega que tinha feito prova pra cá e gostado da cidade, enfim, né? E aí eu fiz a prova da CAF, na época que eu fiz, agora eu não sei mais como é que é, mas era uma prova única e você escolhia a cidade, né? Ah. Agora acho que não é mais assim, Não. né? Mas imagina, 2005. Cruzes. Sim, tô aqui em Criciúma desde 2005. Olha. E aí eu fiz isso, e aí eu assinalei Criciúma. Nunca tinha na minha vida pisado em Criciúma. O máximo que eu tinha chegado aqui de distância, acho que era Floripa. Olha, Floripa, é. Floripa. E, enfim, aí passei aqui, passei em outros lugares também. Sei lá por quê, acho que Deus, direcionamento, coisas. Era pra eu conhecer o Rodrigo, era pra, né, pra Conheceu viver aqui. aqui, conhecer aqui. E aí fiz faculdade aqui, então fiz minha formação toda ali na Unesc, né? Me formei. E aí eu sempre achei que eu ia terminar a faculdade, no mesmo dia eu ia embora, nunca mais. Porque a minha família é toda do Paraná, né? Sim. Então é muito longe, são 800 quilômetros, né? Então, assim, eu fiquei muito longe da minha família. Mas aí, no meio do caminho, encontrei um cirurgião, né? O Rodrigo já era especialista, tinha sido convidado pelo hospital. Foi bem na época que o hospital abriu o Nacon ali. Eu lembro. Aham. E aí eles Também tô lá há bastante tempo. então, eles precisavam de um cirurgião de cabeça e pescoço para abrir alta complexidade, enfim. E o Rodrigo foi convidado para vir trabalhar aqui, gostou da cidade, conheceu a cidade. E a gente se conheceu, isso foi em 2008. A gente se conheceu e começamos a namorar, estamos juntos até hoje. E aí acaba que ele já tinha uma carreira estabelecida, a vida médica dele estava muito bem consolidada, né? Ele foi o primeiro cirurgião de cabeça e pescoço aqui da região, né? E aí, como você bem disse, ele é um médico muito acolhedor, muito querido, muito humano. Então, ele fez uma carreira muito rápida, assim, né? Porque Sim. carecia de um profissional Aham. E é da uma especialidade. especialidade muito diferente, né? É, diferente, exato. Então, a gente acabou daí optando por ficarmos aqui, construir nossa vida, nossa família. Agora temos 2 filhinhos criciumenses. Veio um gaúcho, uma paranaense e nos encontramos no meio do caminho. Olha só. E aí foi assim que a gente acabou decidindo ficar. Claro, foi bem conflitante pra mim, né? Porque queria mesmo ficar perto da minha mãe, da minha família. Minha mãe acho que fica brava comigo até hoje. Mas não tinha como, né? Então a gente acabou optando por ficar aqui. E aí estamos construindo a nossa história com a nossa clínica, com a nossa família. E hoje sou muito grata, eu gosto muito de morar aqui. É muito legal de ver a evolução da cidade também, né? Imagina, 2005. Sim. Aquela região que é a Tinha clínica nada lá da na doutora- Unesc, lembra? Aham. Em 2005? E a clínica onde né, a tua Uhum, clínica hoje, uhum. muito pertinho do hospital, Sim, do né, lado. que ela mudou bastante também, né? Muito, nossa, era uma coisa muito residencial, muito. É. Agora, basicamente, né, tomada por clínicas. clínicas, E aí a gente. Quando eu voltei, então eu falei, não, eu quero uma clínica legal, né? Vamos fazer um negócio bonito. E aí, claro, a gente sai da residência completamente falido, né? Porque trabalho, mas não ganha nada. E aí, aquela coisa, vamos fazer o quê? Vamos investir na família, na vida pessoal, vamos investir na vida profissional, vamos investir na vida profissional. E aí, acabou que a gente fez uma clínica que hoje é uma clínica referência, né? E eu sou muito feliz, eu gosto muito da clínica. É uma clínica que ficou muito acolhedora, muito bonita, muito bacana.
né, num lugar muito legal, então, assim, é uma Sim. casa, né, as pessoas se sentem Aham. muito acolhidas, é muito legal, assim, não É. tem uma pessoa que entre lá que não conheça e fala: "Nossa, É como é legal verdade. aqui, como é bonito, como é grande, É como verdade, já é, fui lá. né, é arejado, como". E realmente são os lugares onde a gente mais fica, né. Sim. Não, e foi muito estratégico também, né, muito perto do Muito. hospital, É, bem mas pertinho, estrategicamente pensado, assim, é. estrategicamente pensado, tem É. uma digamos que tem, né, uma Muito necessidade estacionamento esperto, é. tem uma necessidade, já tá ali no hospital, corre Sim, ali. muito bom. Ah, isso é É, muito bom, vai a pé, né, deixa o carro sim, ali, vai, volta, visita o com paciente, certeza. Hoje tem uma ideia, assim, doutora, quantas cirurgias por mês, por semana é feito, assim? eu É, faço. mais ou menos, assim? Porque é uma demanda Ah, e a é. gente vê crescendo muito isso, Acaba, né, né? Kátia, assim, ó, que hoje, com os filhos pequenos, eu determinei que eu não faço mais de 20 cirurgias no mês, tá, porque Mas é quase uma por dia, então, uma por praticamente. então, mas não é tão comum fazer 20, né, às vezes Sim, 15, 14, até porque eu não consigo dar tanta atenção, né, para os sim. pacientes. Eu gosto de dar muita atenção, né, e as minhas cirurgias normalmente são cirurgias grandes, longas, né, cirurgia de contorno corporal. Isso é uma coisa engraçada, porque quando eu pensava em fazer plástica, eu pensava: "Ah, nossa, cirurgia bem rápida". Coitada. Sabe de nada, inocente. A única cirurgia rápida mesmo, assim, é prótese de mama, que é uma cirurgia de 1 hora e meia no máximo. Sério? É, bem rápida. Cirurgia de pálpebra, 2 horas e pouquinho, né. Agora, cirurgia de contorno corporal, cirurgia de face, cirurgia tudo 4, 5 horas, né. Então, assim, 5 horas e meia, mas de tempo cirúrgico. Agora Pois de é, eu trâmite, ia dizer, é. não, assim, chego no É o dia hospital todo. 10 para as 7 da manhã e saio 2h30, 3, assim, o final da cirurgia, né. Então, Nossa, porque daí o final é esperar o paciente claro, acordar, vestir as malhas, ir pra sala de recuperação, ver se tá tem tudo tudo. bem, fica ali uns 10, 15 minutinhos, "Não, tá tudo bem, pode ir", né. Então, assim, por mais que tenha vários médicos, ainda sou aquela escão de guarda que fica ali Mas que esperando. bom saber que a gente tem médicas assim, né, É, tem não, a gente, né, então tá é isso. sempre aí atenta e alerta. Doutora, mas é sempre uma alegria conversar contigo, é sempre muito divertido e muito bom, né, sempre flui o papo, É assim, verdade. ter esse conhecimento, a gente saber um pouco mais sobre esse mundo da cirurgia plástica é muito interessante, a gente sabe que, né, é uma necessidade e uma vontade de muitas mulheres, então que elas não tenham mais medo, né, quando estiverem nas mãos da doutora Né? Fernanda Bus, né. Ai, mas é uma alegria e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para que a doutora venha aqui no nosso horário de visita conversar e falar um pouco sobre esse mundo da cirurgia plástica. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, eu adorei o nome, achei super criativo, bem legal. E realmente, assim, a cirurgia plástica dá essa possibilidade da gente realizar os sonhos, né. Sim, E claro, acho que o medo faz parte. Acho estranho quando a pessoa me diz que não tem medo, sim, né, porque daí já fico preocupada. Mas quando a gente supera essa barreira do medo e a vontade fala mais alto, e a confiança e essa entrega, então é muito legal, assim, e poder realizar esse sonho de tantas pacientes, né, a gente acaba falando mais em mulheres, mas eu tenho muitos pacientes homens ah, também. é? É. Então, assim, conseguir fazer esses sonhos se tornar realidade é muito legal, é muito recompensador. Tá Agradeço o certo. convite e estou disponível para as próximas. Sim, com certeza. Muito obrigada mesmo. Então, nosso horário de visita, esse episódio fica por aqui. Foi uma alegria, né, conversar com essa médica cirurgiã plástica, a doutora Fernanda Bus, que nos trouxe aí essa aula sobre um pouquinho sobre esse contexto do que é o mundo da cirurgia plástica. Mas a gente se encontra, claro, nos próximos episódios do horário de visita do Hospital São José.